A saúde de Porto Alegre está colapsada. Todos os anos, quando chega o inverno, nós temos superlotação das emergências, com piora da qualidade do atendimento, fazendo com que os pacientes sofram, e muito. Em meio a tudo isso, nós temos também os profissionais de saúde, que acabam sofrendo com a superlotação e o aumento da carga de trabalho. Até mesmo a população, sem muitas vezes entender pelo que passam os profissionais, acabam agredindo eles. E o mesmo acontece com vereadores que muitas vezes entram nas emergências chutando a porta e querendo exigir mais trabalho de quem já está sobrecarregado. Pensando nisso, nós estamos indo em 9 emergências aqui de Porto Alegre. Nosso objetivo é falar com profissionais de saúde, usuários do SUS e com os gestores, ouvindo na perspectiva deles quais são os principais diagnósticos para esse problema da saúde que nós estamos vivendo e, sobretudo, quais são as propostas que nós precisamos ter para sair dessa crise. Para reduzirmos o número de pacientes que chegam até a emergência, é preciso a gente olhar para a atenção básica, ou seja, para aquilo que é feito lá nos postos de saúde. O que nós ouvimos foi de muitos usuários que quando iam até o posto de saúde não conseguiam fazer exames, não conseguiam ter suas consultas e mais, não conseguiam ser acolhidos pelo sistema. O que tu acha que podia ser feito para melhorar a situação da saúde? Cara, eu acho que a gente precisa focar muito na atenção primária. Acho que tem muita coisa que poderia ser resolvida na atenção primária. Uma OBS mais forte também, mais presente, né? Um acesso médico na atenção primária de uma forma mais facilitada. Infelizmente, a gente não tem uma rede articulada, principalmente a rede básica de saúde, o que acaba repercutindo muito nos hospitais de alta complexidade. E aí chega aqui crianças que tem, o que tem mãe? Tem tosse há um mês, tem isso, tem aquilo. Uma coisa que poderia ser resolvida lá, acaba enchendo aqui. Aí quem precisa mesmo do atendimento de emergência não é atendido com tanta prioridade quanto deveria, né? Mas a gente tem muita resistência, as pessoas não confiam mais na atenção básica, não acham que o problema dela vai ser resolvido. A gente até questiona, mas você tem ido na UBS, você tem que fazer acompanhamento, porque a UBS é a porta de entrada. Aqui é uma situação de emergência. Os postos tem que ter um profissional em saúde mental, tem que ter um profissional de gineco-obstetra, tem que ter um profissional pediatra e tem que ter um médico de família que faça o acompanhamento. Mesmo que sejam por consultorias, mas tem que ter. Então, tu tem que ter gente concursada, profissional especialista, trabalhando na rede, mesmo que não sejam muitos, mas que sejam suficientes. Dentro da tua experiência, que já trabalhou muitos anos na emergência, o que a gente pode fazer para melhorar a situação da saúde de Porto Alegre? Tá, eu acho que a gente tem intervenções que devem ser fora do hospital. Eu acho que tem que ter educação nas escolas. Educação e saúde nas escolas. Gráficos de crescimento, fazer a vacina, acompanhar peso, não deixar ficar obeso, né? Cuidar do adolescente, acidentes em casa, coisinhas que parecem simples, mas que evitam que os pacientes pequenos comecem a ir para o pronto-socorro por acidentes comuns. Ninguém é vacinado, as crianças chegam aqui, tem crianças que têm anos de idade e não tem nenhuma vacina. Muitos idosos não se vacinam, ficam com medo, porque dá reação, porque não sei o quê, e não se dão conta que o que vai ajudar eles a não ter uma piora do quadro respiratório é a vacina. O conhecimento de como funciona a rede de saúde no município de Porto Alegre é uma necessidade do ponto de vista tanto da população como dos médicos e dos profissionais de saúde. Assim. Eles não entendem que alguns atendimentos, sim, são para posto de saúde e não deviam estar na UPA. Se a gente tem uma rede de saúde básica e trabalhando bem, a gente evita muito os pacientes na UPA. Nós estamos vendo um predomínio de pacientes classificados como fichas verdes. São aqueles pacientes menos graves, que nem precisariam necessariamente estar numa emergência. Poderiam estar tendo seus problemas resolvidos lá na UBS. Esse número chega a 60% a 80% dos atendimentos em cada uma das emergências. Para a gente melhorar isso, a gente precisa melhorar a atenção básica, fazer com que os pacientes cheguem nas unidades de saúde e tenham seus problemas resolvidos lá. A gente precisa levar educação em saúde para dentro das escolas, colocando isso dentro da grade curricular, ou mesmo através dos agentes de saúde, podendo fazer campanhas de prevenção dentro da escola. Outro ponto muito importante é a qualificação dos profissionais da atenção primária. Justamente conseguindo contratação de médicos de família e comunidade, ou seja, aquele médico especialista em fazer o atendimento lá no posto, e também com equipes multidisciplinares, trazendo fono, psicólogo, fisioterapeuta para junto dos postos de saúde. Quando falando dos principais problemas dentro das emergências, o que mais parece é a superlotação. Nós temos até 400% de lotação dos leitos. Isso significa 4 vezes mais trabalho para os profissionais de saúde,
que muitas vezes acabam atendendo pacientes que ficam não em leitos, mas sim em cadeiras nos corredores. Eu estou vendo a dificuldade que é para a gente conseguir encontrar portas abertas, né? Justamente pela questão da superlotação, não é porque as pessoas não queiram atender, é porque realmente não tem condições. Então agora, hoje, por exemplo, de manhã nós iniciamos o plantão com 5 equipes em FA, 5 equipes fora de ação por retenção de maca em portas de entrada. Tinha 3 macas estavam na Bom Jesus e 2 macas no Posto da Cruzeiro. E eu acho que também existe uma falta de interesse por parte dos governos em realmente olhar, né, para os locais, para os estabelecimentos de saúde e ver quais são as necessidades. Falta equipe de soro, lençol, é horrível isso aqui. Tem paciente que está deitado em cobertor. E o que tu acha que aconteceu que fez piorar assim? Começa lá em cima, né? Começa lá na secretaria, lá na prefeitura. E aí depois vem pra cá. Estrutura, a gente ter condições de fazer o que a gente aprendeu a fazer. É investimento para a saúde, né? Que acho que ainda está faltando bastante ainda, né? Em material, funcionário. E eu acho que a gente tem que começar a pensar em alternativas, né? Em criar estruturas, diretrizes para uma população que está envelhecendo, que está vivendo cada vez mais e que está demandando cada vez mais para os serviços de saúde. Essa superlotação já se tornou uma rotina. Não é mais comum a gente ver apenas 100% de lotação. O comum é ver 200, 300 ou até mesmo 400%. Isso faz com que nós tenhamos um subdimensionamento dos recursos para esse atendimento. Ou seja, tem menos profissionais do que deveriam, tem menos remédios, medicações do que deveriam e os equipamentos não dão conta de toda essa demanda. Eu acho que a gente deveria ter um número maior de pessoas, né, de tudo, assim, de médicos, de enfermeiros, de técnicos. Eu tô aqui há 12 anos. Quando a gente cheguei aqui tinha muito mais gente do que tem hoje, trabalhadores, né? Hoje a gente trabalha com uma demanda muito maior de pacientes e com menos pessoal, porque as pessoas se aposentam, saem e não é reposto. Nós temos 300, 400% de superlotação, pacientes pelos corredores e éramos 10 profissionais, né? Hoje, com todo esse aumento de demanda, nós somos 4 profissionais e uma então em vias de aposentadoria. O ruim é que a gente tem 14 leitos, né? A gente está tendo número de pacientes a 30, 27, 28. O número é absurdo, mais do dobro do que a gente deveria ter, entendeu? E a gente não tem técnico suficiente para isso, nem enfermeiros. E aí a gente fica naquilo, se ajudando e esgotando também a nossa saúde mental. E o enfermeiro ainda acaba botando a mão junto na assistência com a gente, porque não tem gente para trabalhar. E tendo que trabalhar plantão dobrado, porque assim, porque a gente sabe que se a gente não vier, os colegas não vão ter apoio, os colegas não vão conseguir trabalhar, não vão conseguir dar atenção, porque assim, às vezes é uma pessoa para atender um setor que teria que ter 2, 3 pessoas por vez, né? A gente tem um número acertado para o número de pacientes, que é o número oficial. Então, a gente tem números profissionais concursados, contratados para atender esses 20%. Quando a gente tem 55 pacientes, que nem a gente está hoje, a gente está com o mesmo número de profissionais atendendo o que era para atender 20, então a gente já está sobrecarregado. O que tu acha que podia ser feito para melhorar? Funcionários. Olha, quando é luxo, assim, a gente fica em 5 funcionários para 30 pacientes ou mais. Nossa, falta bastante profissional pra gente, porque a demanda é muito grande. O alto fluxo de pacientes não é o suficiente para a nossa equipe, sabe? Sempre está faltando. Por isso, é importante a gente calcular o dimensionamento de profissionais de acordo com os leitos reais, e não apenas com aqueles leitos oficiais que a prefeitura acaba computando. Isso significa mais recurso para a saúde, com mais mãos para poder ajudar a população. Precisamos também ter a contratação de médicos emergencistas, ou seja, aqueles especialistas em atender esses pacientes mais graves que estão nas emergências. A alta rotatividade dos profissionais, sobretudo nos locais onde a gente tem uma terceirização, acaba impactando negativamente nisso. Precisamos fazer com que esses profissionais fiquem mais tempo nas unidades para que possam ser treinados e entender melhor o funcionamento de cada uma das emergências. Um dos dados que mais chamou a atenção foi o tempo de permanência dos pacientes na emergência.
os pacientes ficavam em média 3,2 dias e essa média subiu para 6,8 dias, ou seja, chegando a ficar 7 dias, uma semana dentro da emergência. Esses pacientes deveriam ficar apenas 24 horas lá dentro, mas acabam ficando em tempo máximo até um mês. Esse é um problema grave, que começou já com o fechamento de leitos de diversos hospitais no estado inteiro. Para a gente poder resolver esse caso, a gente precisa entender que esses pacientes precisam ter leitos de retaguarda. A gente precisa ter a contratação de leitos de baixa e média complexidade para poder dar vazão a esses pacientes. A porta de saída é ter mais vagas, obviamente, né? Não fala em UTI, mas fala em internação mesmo, ter hospitais que tenham o suporte para receber mais leitos hospitalares. Eu acho que Porto Alegre, ela está perdendo muito. De 2010 para cá, a gente reduziu em 40% os leitos de Porto Alegre, mais ou menos. E a população aumentou. A gente tem 2 milhões de pessoas dentro do município de Porto Alegre com a população móvel para atender com 40% menos de leitos do que tinha 10 anos atrás. Não tem como dar conta. O que impacta muito para nós é porque não tem, os leitos hospitalares estão mais reduzidos, né? Então, o paciente que deveria ficar aqui 1 dia, 2, nós temos pacientes no mínimo 8 dias fica, paciente que fica 32 dias, óbvio que 32 dias é uma exceção, mas a gente tem paciente que fica 15 dias, 18 dias, então isso vai impactando, né? Porque você não recebe leitos e a demanda vai aumentando. Antes a gente não tinha dificuldade em transferir paciente entubado, por exemplo, ventilação mecânica. Agora a gente está tendo mais dificuldade. Então a gente pena mais, mas assim, a gente não pode ficar 3 dias com paciente em ventilação. Os pacientes que eu vi domingo, eu vi ontem, vi hoje, então a gente acaba fazendo uma rotina, né? E não era para ser assim, né? Então a gente pode ser feito para melhorar. Eu acho que tem que ampliar, principalmente os leitos de média complexidade hospitalares. Precisa mais leitos, né, de internação da psiquiatria para que o paciente não fique um longo tempo permanecendo na emergência, para que se libere um tempo hábil, né, e venha aqui, estabilize de uma crise e logo vá para a internação hospitalar. Né. A gente dá todo o nosso braço, tudo que a gente pode, mas mesmo assim a gente depende dos leitos serem liberados, dos pacientes conseguirem leitos nos hospitais para a gente conseguir dar conta da demanda, né? O número de leitos, o número de ambulâncias, ele é baseado no censo. Só que de dia dizem que aqui pode ter mais de 500 mil pessoas que vêm das áreas adjacentes para trabalhar aqui, então acaba que o censo fica subestimado. A gente tem bastante paciente fora de Porto Alegre. É uma realidade assim, paciente de Guaíba, de Eldorado do Sul, Alvorada, Viamão, Cachoeirinha, Gravataí, né? Então a gente acaba tendo que absorver todo mundo. E fora os pacientes de Porto Alegre. Né? Vem de Canoas, vem de outras cidades, né? Da região metropolitana, e a gente acaba ficando muito exacerbado de trabalho, de cuidados e muitos pacientes, e a gente não tem essa colocação, né? Eu já atendi paciente de Torres, já atendi paciente que veio de Tubarão, não sei porquê. Sul do Rio Grande do Sul, leste, oeste, todo o estado vem para a UPA, porque a UPA acaba sendo 24 horas, acaba sendo uma referência para as internações nos hospitais de Porto Alegre, que são as referências estaduais. Um ponto muitas vezes repetido foi o número de pacientes do interior sendo atendidos aqui em Porto Alegre. Algo que é esperado, tendo em vista que Porto Alegre é referência para muitos municípios. Entretanto, a gente precisa fazer a contratransferência desses pacientes, ou seja, o paciente mais grave chega no hospital, na emergência aqui em Porto Alegre, é estabilizado e quando ele tem seu principal problema resolvido, ele volta para o interior para terminar o seu tratamento. Com isso, a gente aumenta a rotatividade de leitos e consegue fazer com que os pacientes saiam de dentro das emergências. Uma das soluções que é dada pelo Estado e pelo município é a Operação Inverno, ou seja, aumentar o número de leitos e financiamento da saúde durante esse período de superlotação. Entretanto, nós temos alguns problemas com essa medida. O primeiro é que ela é uma solução apenas a curto prazo, não sendo algo definitivo dentro da saúde. O segundo é que esses leitos estão vindo sempre muito tarde. A Operação Inverno começa quando nós já temos essa superlotação. E a gente sabe que o aumento dos casos respiratórios se dá lá no início do frio, em maio e abril. O que é necessário fazer é uma antecipação da Operação Inverno e mais, pensar em soluções a longo prazo. No verão, as coisas funcionam como deveriam funcionar. E no inverno que vem essa sobrecarga de pacientes, de pessoas que precisam de cuidado. E esperando ansiosos pela Operação Inverno, né? Que já deveria ter começado
Porque já começou antes, né? Já começou antes. Tu viu os leitos ali, estão tudo ocupados. A Operação Inverno não começou e tá tudo já lotado há alguns meses, né? Não, já, e pela realidade, né, pelo que acontece ano a ano, a gente tá vendo que nada diminui, tudo aumenta. Então não adianta nada não criar alguma coisa antes pensando que aquilo vai diminuir. Não, a tendência é aumentar. E a gente sabe que o problema pediátrico é sazonal. De abril a outubro nós vamos ter triplicar a demanda. E para isso nós precisamos triplicar o espaço físico, os profissionais que estão atendendo, desde a enfermagem, médicos, porque realmente todo mundo sabe, é só ver as estatísticas dos anos anteriores, é muito importante para a população dos estados do sul do Brasil ter essa questão de ter um aporte, de ter um planejamento na gestão, a partir de março já ter isso pronto, porque a gente sabe que o ano que vem vai ser igual. Um dos pontos que mais nos chamou a atenção e comoveu foi justamente o adoecimento dos profissionais de saúde. Nós vimos diversos relatos de burnout, de crise de ansiedade, de depressão e até mesmo de ideação suicida. E infelizmente, na rede de Porto Alegre, nós não temos nenhum serviço para fazer o cuidado desses profissionais. Tem visto colegas teus ficarem doentes? Sim. A gente está vendo um nível maior de ansiedade, de depressão, de hipertensão. Eu já vi acontecer mais de uma vez das pessoas terem crise de ansiedade durante o plantão, né? Então a gente ainda tem que manejar com a equipe para aquela pessoa poder respirar um pouco, poder voltar. É cansativo, a cabeça da gente fica esgotada. Sair daqui parece que tá, sabe, carregando um peso nas tuas costas. Psicológico também, né? Mas acaba abalando, que a gente quer dar o nosso melhor e não tem como, né? Me sinto às vezes sobrecarregado, às vezes cansado, não só fisicamente, mas mentalmente também. A gente tem uma responsabilidade muito alta. A vida muda completamente nessa época pra gente. É impressionante assim como a nossa qualidade de vida diminui muito, assim. Teu sono não é direito, tu acorda ansioso, tu dorme pensando naquilo. Do ponto de vista mental, isso vai consumindo a gente. A gente finge que não. A gente finge que tá tudo bem externamente, mas internamente vai sofrendo, cara. Não tem como. Então a gente também fica um pouco triste, pressionado, se sentindo incapaz, impotente de não conseguir dar uma atenção melhor. E tu vê isso em muitos colegas teus, assim, tendo casos, né, de depressão, de ansiedade, de burnout? Infelizmente a gente tem um índice de afastamento bem grande. E afastamento de saúde mental também. O pessoal das secretárias, lembrando, não é só a enfermeira que está no acolhimento, né? O pessoal da recepção também, eles sofrem a mesma coisa que a gente sofre. Já tivemos alguns suicídios aqui no Pax, né? E como o serviço social, os profissionais circulam por todos os outros setores, por todas as outras áreas, né? E muitos colegas têm nos procurado, né? Inclusive para conversar com o assistente social que está no plantão, até por uma situação pessoal, uma situação familiar, às vezes, e às vezes simplesmente porque eles também precisam ser ouvidos por alguém. Às vezes o colega está pior que o paciente e a gente não tem um olhar, a gente não tem para onde correr e dizer, olha, eu não estou bem. Então seria bom se a gente tivesse esse tipo de avaliação, seja com psicólogo, médico do trabalho, né? Porque a gente não tem isso. Um dado que demonstra esse adoecimento é o aumento do número de afastamento de profissionais por questões de saúde mental. Em algumas emergências chegamos a ter o dobro de profissionais afastados por esse motivo. É importante a gente pensar em como cuidar de quem cuida, garantindo melhor qualidade de trabalho e também dando uma retaguarda para a saúde dos trabalhadores da saúde. Outra questão que preocupa muito é o aumento dos casos de violência contra os profissionais de saúde. A população, que tem o direito de reclamar porque as condições da saúde não estão adequadas, muitas vezes acabam agredindo, seja verbalmente ou até fisicamente, os profissionais de saúde. E tu vê um aumento de casos de violência contra os profissionais de saúde? Sim, a gente tem relatos também, a gente tem registros aqui internos também que os profissionais fazem em relação aos familiares, né? Alguns são bem agressivos. É.
Já sofreu algum tipo de violência, assim, mesmo que seja não. verbal, de te Verbal, xingar? sim. Verbal, sim. Acontece bastante isso, assim, né? Normalmente com o enfermeiro que fica no fluxo. Como a gente gira, então E quase daí todos os colegas. acaba recebendo um xingamento sem a população entender que na verdade está lá para ajudar. Isso. No finalzinho do Tchai, vou dar um gás lá na frente, assim, tentar chamar esse que estão mais tempo esperando, porque eu sei o quanto é angustiante, por mais que seja verde, que ficar muitas horas ali. Aí quando eu cheguei ali pra chamar, foi uma hostilidade, assim, foi uma grosseria, assim. E aí então engole aquilo seco, assim, a vontade de chorar, porque, né, ninguém sabe o que tava passando aqui dentro, ninguém tava sentado com as pernas pro ar, muito pelo contrário, nós tava num alto nível de estresse. E às vezes a gente veio pro plantão com medo também, né? O medo de ser atacado, às vezes receber uma acusação de certa forma até injusta, né? Porque a gente tá aqui tentando, fazendo. Fora quando tu sai lá fora, que os familiares querem basicamente se avançar em ti. Assim, se tu duvidar, a gente tá apanhando aqui dentro por muito pouco. Às vezes quando tem alguma situação de agressão em si, ou de algo que tu sabe que vai terminar em uma agressão, a gente aciona a nossa coordenação administrativa e eles acionam a brigada. Só que a gente também tem uma demora muito grande da brigada. Numa situação que 3 colegas foram agredidos fisicamente, levou tapa de chute, etc. A brigada demorou 1 hora para vir. E nessa 1 hora, os profissionais foram todos atendidos, conseguiram conter a paciente, enfim, que acabou fugindo antes da brigada chegar. É importante entender que os profissionais de saúde que estão lá na linha de frente estão lá justamente para ajudar a população, estando ao lado dos pacientes e não contra eles. A gente precisa pensar também em formas de melhorar rotas de fuga e segurança dos profissionais, incluindo, por exemplo, rondas da Guarda Municipal junto nas emergências nesses períodos de maior superlotação. Cuidar de quem cuida é uma urgência que exige compromisso. Nós precisamos pensar em políticas públicas a longo prazo, com trabalho sério e responsabilidade. É hora de escutar e dar voz a quem sustenta o SUS todos os dias. Juntas e juntos, construindo uma saúde melhor. É com coragem que podemos cuidar do nosso Rio Grande.